estamos ao vivo já, deixa eu tomar uma água, enquanto o pessoal está encostando. O pessoal vai chegando. Vamos tomar uma água aqui, vamos esquentar aqui. Daqui a pouco a gente dá uma começa. Depois quando eu botar no YouTube eu edito. Sim. Fica um negócio bonitinho. Não te aparecer, minha filha. Olá, amigos e amigas de toda quinta-feira. Estamos aqui em pleno feriado. Agradecer aqui, tia Carla, dirigente do Luz de Maria, por nos receber na sua casa. Para a gente falar um pouco sobre a Umbanda, sobre quem é tia Carla, sobre qual é a proposta da Casa Luz de Maria para a Vitória da Conquista. Vamos falar sobre temas da atualidade, temas que atravessam aí o nosso dia a dia. E a gente conta com vocês aí também na participação, no compartilhamento. E dizer para vocês, dá um alô pra gente no nosso canal do YouTube. O canal da gente estava fone lá, mas depois teve que trocar. Ficou Ricardo Alves por conta do próprio dinâmica do YouTube, tá bom? E o pessoal da Casa Luz de Maria também aí que está acompanhando a gente, compartilha, bota no grupo do terreiro, avisa para os amigos, que agora a gente vai aqui para 1 hora de um bate-papo. Mãe Carla, tia Carla, fica à vontade para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês vão estranhar um pouquinho porque o meu tom de voz é muito baixo. Estava aqui conversando com o pai Ricardo, que é uma luta me escutar assim, mas vamos lá. É um prazer enorme para a gente, né? Da Casa Luz de Maria, estar representando a Casa Luz de Maria aqui essa noite é um prazer enorme. Por quê? Falar de Umbanda, falar da nossa religiosidade é um privilégio. E falar para uma pessoa que tem tanto respeito, né, que tem tanto cuidado nas lides com as nossas religiões de matriz africana é um prazer maior ainda. Então nós nos sentimos honrados e honradas de estarmos aqui essa noite. Vamos lá, a primeira pergunta é sempre muito clássica. Quem é tia Carla? Mãe Carla, tia Carla, como é que a gente dirigente, como é que a gente se diz? Quem é a senhora? Como nós lidamos dentro de uma comunidade de terreiro, e comunidade de terreiro é família, não é? Comunidade de terreiro, ela se agrega da mesma forma que uma família, briga, constrói, reclama, tem suas várias nuances como qualquer família tem. Então nós estamos nesse espaço mais como uma mãe, para direcionar. Então, no meu espaço, né, de atuação religiosa, eles me chamam de mãe. Mas fora dele, tia Carla está de bom tamanho. Tia Carla, Tia né? Carla está de bom tamanho. Sou professora, né, de profissão, já há alguns anos de sala de aula, amo o que eu faço, sou uma professora apaixonada, luto, brigo pela educação, com a mesma força e a mesma vontade que eu luto e brigo pelos meus filhos biológicos, com que eu atuo dentro da minha casa de santo, com que eu me aproximo de todas as outras áreas da minha vida. Então, eu sou uma mãe de santo, digamos assim, né? Apesar de a nomenclatura ser um pouco controversa, né? Às vezes a gente encontra algumas pessoas que questionam o porquê de ser chamada de mãe de santo, mas como nós nos entendemos como uma pessoa que direciona de uma maneira mais impositiva, digamos assim, uma hierarquia dentro da casa de Umbanda, aí nós nos... Como é que é a sua origem na sua vida espiritual? Como é que a senhora chegou até a Luz de Maria? Depois vamos falar sobre a origem da casa. Mas por onde a senhora passou? Como é que foi esse seu contato com o mundo espiritual? Já veio de família espiritualista? Como é que foi esse seu contato? Olha, pai Ricardo, como tantas famílias baianas, né, eu nasci numa casa de umbandistas. Minha avó tinha o seu altar, o seu congá, num quarto, dentro de casa, no fundo da casa, e nós crescemos vivenciando essa religiosidade.
Atendia pessoas, fazia trabalhos. Era uma banda aqui muito em caseira, Conquista? aqui em Conquista. Quem era No sua bairro avó? Guarani, Dona Bela. No bairro Guarani. Eram 3 senhoras que trabalhavam juntas, né? Minha avó, Dona Bela, Dona Alzira e Dona Guiomar. E elas tinham esse trabalho espiritual, essa Tinha umbanda centro, muito assim, caseira. tudo, ou só atendia em casa mesmo? Nós tínhamos um quarto, né, reservado no fundo de casa, e lá nesse quarto era onde minha avó fazia alguns atendimentos, mas não era uma coisa constante. Lembra Porque os dias de atendimento assim, da sua avó? minha avó, eu poucas vezes vi minha avó incorporada. Ficou a Quem memória incorporava afetiva. mais era minha mãe. Sua né? mãe também. Minha mãe trabalhava com o caboclo jurembeiro. E elas, sem muito entender o que era, como funcionava, né? Sem muita noção, digamos assim, intelectual. Uma manifestação daquilo. espontânea. Espontânea. Verdadeira, Exatamente. espontânea, que chegava para trabalhar. Exatamente. E aí a gente cresceu com isso, minha avó dando o caruru dela, né, todo ano para Cosme. E depois de algum tempo, já na minha adolescência, a minha avó se tornou evangélica. E aí então eu fiquei meio que sem rumo, né? Fiquei assim meio que agora. Mas já recebia guias? Você já... Como é que foi sua incorporação? Não, ainda não. Só exercia lá, chegou era... a fazer trabalhos com sua avó, tratar, sim, fazer limpezas, sim, desenvolveu? Todos esses processos. Então sua avó, além de tudo, cuidava de vocês da família Sim, também, fazia da as família limpezas, chegou a também. fazer batismos, coisas que sua avó fazia também? Sim, fizemos sim. Os netos Tudo com a sabedoria de fizemos. Deus, né? Que ela não tinha Não. ninguém, ela que recebeu o guia dela e a partir dali formou o grupo e foi trabalhando com a orientação das forças superiores. Exatamente. E como pra gente aquilo ali era muito certo, né? Era uma coisa totalmente plausível, então não teve por que questionar, por que não tem isso, por que não tem aquilo, falta tal elemento ou não tem. Não tinha nada a ser questionado, era daquela forma e estava tudo certo pra gente. Mas quando ela se tornou evangélica, eu busquei um centro espírita. E espírita. Centro espírita, tipo um pé de campo. Isso. Fiquei anos, muitos anos no centro espírita. E um belo dia, acho que, não digo assim, eu acordei e falei, não quero mais. Não foi assim, mas você vai sentindo que o lugar não é mais Mas seu. o centro espírita que você frequentava era aquele que recebia espíritos, que hoje o centro espírita, se não me engano, ficou muito fechado essa parte de receber. Na década de 90, a gente lembra, eu era menino, mas tinha vizinhos que frequentavam e recebia preto velho, caboclo. Depois foi fechando e passou parece mais uma igreja agora, que é mais estudos. E essa parte mediúnica fica muito resumida. Naquele tempo que a senhora frequentava, recebia também o pessoal lá, os guias, as coisas. Tínhamos as reuniões mediúnicas fechadas, né? Porque antigamente eram reuniões mediúnicas abertas, mas passaram a ser fechadas. E as entidades os espíritos que incorporavam, era sempre com o intuito, o objetivo da desobsessão. Né? Raramente era para uma orientação espiritual. Não existia, ou não existe, porque não é, né, da doutrina espírita ter esse trabalho de limpeza, de aconselhamento, é mesmo de desobsessão. E lá nós desenvolvíamos vários estudos, né? Eu me envolvi com algumas partes, alguns setores da casa, fiquei muitos anos e então retornei à Umbanda. Recebeu o espírito lá no centro espírita? Sempre. Como é que foi sua primeira incorporação? Sempre. Lá no centro... Porque com sua avó você não recebia, você só tratou. Não, só... Aí recebeu no centro. Depois foi só no centro espírita. Minha avó achava a gente muito nova, né, para ter responsabilidades. responsabilidades mediúnicas, nunca permitiu incorporação. Lá no centro aconteceu, né, aconteciam as incorporações, os tratamentos com as pessoas que estavam nos grupos que buscavam esses trabalhos de desobsessão. É um trabalho sistemático e metódico, né? Eles têm uma metodologia rígida, né? E uma maneira de agir sempre dentro daquilo que é esperado.
é como se fosse uma cartilha realmente de como o médium deve agir, o que é cabível, o que não é cabível. Toda doutrina, chama doutrina, né? Porque tem um conjunto de regras exatamente, né? Doutrina vem disso, né? Exatamente. De um ordenamento para trabalhar. E aí recebeu e sentiu que não estava mais bem ali. É assim, eu digo que sem o objetivo da gente aqui, obviamente, não é fazer crítica a nenhuma religião. Sim, não. Mas eu digo do que foi para mim. Eu estava perdendo a fé, não é? Porque aquele conjunto de regras, de estudos, sistemático de controle, sistemático de uma mediunidade, de uma tentar mensurar a racionalidade com aquela coisa assim que hoje me deixa assim, arrepiada de pensar. É fé raciocinada. Não existe fé raciocinada sem querer. a fé, ela existe, sem né? querer. Não, nós já tivemos aqui também. Kardec. É um caminho que muitos aqui a gente tem. E as coisas acontecem, na verdade, né? Não é uma cartilha decorada. Eu digo assim, sabe, Pai Ricardo, eu não fui para Umbanda por nenhuma cobrança de entidade. Não, você nasceu na Umbanda, aliás. Você foi para o Espiritismo e depois retornei para a Umbanda. Não foi por uma questão de cobrança de entidade. Foi realmente porque a gente se percebe como um ser que faz parte de uma natureza. Né? Nós fazemos parte dessa natureza. A natureza, ela é dinâmica. Ela vai se transformando e ela, de alguma forma, a natureza ela resplandece, né, esse sentimento que a gente tem de fé, né, de que Deus existe, de que há algo mais forte, de que tem algo. Não estou dizendo que não exista isso no Espiritismo, mas o distanciamento que nós temos com elementos de culto, com coisas que são necessárias, né, para que a gente alimente, para que a gente fortaleça a nossa fé e para que a gente utilize, né? São elementos que estão postos para nossa utilização por vontade divina. Então, não utilizá-los é até mesmo uma ingratidão com Deus. Certo. Aí a senhora retorna para a Umbanda. Como é que foi esse retorno para a Umbanda? Chegou do nada assim? Como é que foi? Na Umbanda, a gente vai procurando um lugar, né? Uma casa. E aqui... Ou será que as entidades que vão nos procurando? Nos procurando, né? Direcionando. Vai aqui, ali, acolá. Então, eu fiz, acho que praticamente 2 anos observando alguns lugares. E eu sou muito observadora, né? Eu sou muito de sistemática, né? Entrar e sentir as pessoas, né? O ambiente. Isso tudo vai construindo em mim uma resistência ou não, uma simpatia ou não. É porque já veio de uma base, já teve uma base familiar, religiosa, e isso foi aprimorado na doutrina espírita também. Então você já tinha toda uma conduta, uma norma de regramentos que a gente vai se enquadrar. A gente não se enquadra em qualquer lugar, a gente se enquadra num local que de alguma forma nos assemelha com as experiências primárias que nós tivemos. De certa forma, você foi buscar o acolhimento que sua avó tinha. Algo semelhante. Na ética, nos padrões, na forma de lhe tratar, do acolhimento, a gente vai buscando isso. A gente vai para aqueles ambientes que não são confortáveis afetivamente. Né? E aí, então, eu encontrei uma casa, eu não fiquei muito tempo nessa casa, né? Questões diversas, eu não fiquei muito tempo nessa casa, e no afastamento dessa casa, algumas pessoas me procuraram e estimularam, vamos, a gente quer que você faça, a gente confia em você. Aí chegou a tratou nessa casa? Sim. Passou quanto tempo? Não foi muito tempo não, acho que por volta de 6 meses. Foi uma experiência breve. Experiência breve, né? Mas suficiente para que eu ganhasse forças para fazer um trabalho mais com a identidade que eu gostaria de encontrar em outros lugares. Que os outros lugares não tinham qualquer responsabilidade de me responder positivamente. Não é? Era uma construção minha, não era um problema com esses espaços. E aí então foi que a gente
se juntou e surgiu. Quanto tempo surgiu a Luz de Maria? 4 anos. Por que chama Luz de Maria? É interessante porque as pessoas acham que nós estamos ligando diretamente a Nossa Senhora, né? Catolicamente a Nossa Senhora. Luz de Maria, na verdade, que é homenagem a todas as mulheres. Né? São todas as Marias que a gente tem como aquelas santas e aquelas que também não são tão santas. Né? É um espaço em que a gente dá acolhimento a todos e onde todas essas entidades são bem-vindas. Então nós escolhemos um nome que fortalecesse a nossa identidade, né, feminista. Vamos falar sobre isso. Apesar ou sobretudo pelos homens que nós temos na casa também, né, para que a gente leve adiante esse pensamento e essa forma de ação. A gente não pode esquecer que as religiões de matriz africana sobreviveram principalmente por causa das mulheres. É uma homenagem a elas também. Maravilha. Quais são os guias que trabalham na casa? Nós trabalhamos com... Todos. Sim, todos. Mas o da senhora, assim, o chefe da casa ou a chefe? É uma preta velha, né, que se chama Vocinhá. É uma entidade que já me acompanha há muito tempo, né? É uma história comum a todos os médiums, né? Tem sua entidade, a entidade acompanha, desenvolve um trabalho e... Vocinhá, que é a que começa a dar o sustento à casa. Exatamente. A forma. Como é que é a forma que essa casa se mantém? Cobra, taxas, tem valores? Como é que a senhora lida com essa questão financeira? É um ponto importante de discutir, porque quando o está falando de tratar, a Umbanda tem uma outra forma de ver essas questões do nosso dia a dia, então é importante a gente trazer. Lógico. Cada um, como a senhora tem uma porta aberta, essa porta se mantém. Sim. Como é que a senhora vê essa questão financeira? Nós nos mantemos com as mensalidades dos filhos da casa e doações de amigos, simpatizantes da casa, pessoas que se trataram, que foram atendidas na casa e que continuam contribuindo, colaborando. Não é fácil, né? Você sabe que não é fácil, é um espaço alugado, né? Nós estamos aí lutando por um espaço próprio, mas com muita tranquilidade. Tudo chega na hora que tem que chegar, né? A gente faz o nosso esforço de cá e quando for, há de chegar. Mas a gente se mantém dessa forma. Tem sessões abertas, toca tá boa, é palma? Nós temos nossos atabaques, né? Somos uma casa de matriz africana, nós temos que honrar de onde nós viemos. Né? A senhora fala muito, a senhora até publicou um texto no nosso jornal impresso, o jornal Andária, que vai voltar, gente. É porque eu sou um só para dar conta de atender gente, trabalhar, entrevistar as pessoas, ainda produzir jornal. Então vocês têm que entender que não dá para ter uma produção periódica toda semana. Então a gente tem que, quando dá, que o jornal sai. Eu estou aqui preparando o jornal para contar a história de Pai Louro, Mãe Esther. E aí eu estou precisando respirar um pouco também, que a gente tem outras atividades. Mas a senhora falou sobre que a Umbanda precisa retornar às origens africanas. Como é a história da Umbanda? O que é a Umbanda? Para depois a gente chegar nisso, porque nós temos uma ideia, que nos é passada, eu não sou umbandista, nunca fui umbandista, eu não posso adentrar uma coisa que eu nunca aprofundei. Mas a gente aprende que a Umbanda foi uma organização brasileira, 100% brasileira. Seria uma vertente que desviou do catolicismo, do espiritismo, do candomblé, que também tem elementos que... E virou uma religião genuinamente brasileira. Diferente do candomblé, que preservou em si a essência dos rituais africanos, iorubá e tudo mais. A Umbanda, nós aprendemos que é uma religião genuinamente brasileira. Então, de fato, o que é a Umbanda e o que seriam essas raízes africanas da Umbanda? Explica para as pessoas mais. Nós sabemos que existem sempre duas versões de uma mesma história, não é isso? Por várias. E aqui no Brasil é muito comum que a gente tenha a história do colonizador e do colonizado, não é isso? Nós temos a história
do negro que foi escravizado e temos a história do senhor de escravo. As histórias sempre foram contadas e sempre foram ouvidas pelo olhar de quem manda, pelo olhar do colonizador. Né? E o Brasil, na época em que a história oficial da Umbanda, né, vamos dizer assim, que não é a história da Umbanda, é a história oficial, é a história que todo mundo conhece. Né? Aquela história de Quisério, Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, em um centro espírita, baixou o caboclo das 7 encruzilhadas. E é a história que chegava pra gente também. Mas alguns furos na história, né? Alguns buraquinhos na história faziam com que a gente fosse em busca de o que está por trás disso, por que no centro espírita. Essas práticas, segundo eu ouvia da minha avó, da minha bisavó, eram práticas muito mais antigas do que 1908, então não poderiam ter começado ali, alguma coisa estranha, né? Apropriação, aqui não é novidade para a gente, né? E além de todos esses elementos, o Brasil passava por um momento de uma necessidade de branqueamento, de embranquecimento da população. Né? Criar uma religião que tenha esse nome de genuinamente brasileira e agregar dentro dessa religião as 3 raças, o negro, o indígena e o europeu, seria consagrar, né, esse mito de democracia racial. Então, a Umbanda vem para atender a essa necessidade. A necessidade seria então daquela pessoa, geralmente classe média, branca, católica, cristã, que não quer ir para o terreiro de Candomblé porque é do diabo, mas precisa de um espaço para receber o preto velho, o caboclo, a pombagira, o ogum. E vamos então criar uma religião branca aqui que não é do diabo, essa aqui é de Deus, porque é diferente. Não raspa a cabeça. Cristianizou-se, né, as práticas africanas, porque essas práticas que nós temos, o senhor estuda isso, né, há mais tempo e muito melhor do que eu, essa prática de receber os ancestrais, os donos da terra, para conselhos, para benzimentos, não é? Para que eles comunguem conosco da vida cotidiana, não é uma prática vinda com o espiritismo para o Brasil. É uma prática que os angolanos já traziam. Não é? É uma prática que a gente conhece pelos povos africanos. O culto a esses ancestrais, os indígenas já faziam. Então não é justo que a gente dê a esse grupo que pretendia uma eugenia e conseguiu, porque durante mais de 90 anos a Umbanda vem se embranquecendo e se cristianizando a tal ponto que nós achamos muito mais plausível que a Umbanda tenha vindo de Lemúria, que tenha vindo da Atlântida, como diz a Umbanda esotérica. Eu escutei uma pessoa falando, receber um herê, e disse que o herê é um alienígena, que o herê veio de outro planeta. E tem muitos seguidores, uma pessoa que tem uma casa muito estruturada, mas que ela já está recebendo um herê que veio de outro planeta. Que interessante. Não... É interessante, né? Porque aí o que é muito mais plausível para as pessoas do que admitir que a Umbanda veio da África, veio dessas práticas africanas. Porque a pessoa, essa demonização feita com a religião africana, ela tem força. Por mais que a gente diga que a gente não tem preconceitos, que o Brasil não é um país racista, a gente tem se descoberto cada vez mais racista. A gente enfrenta muito isso no sacrifício de animais. A gente nós do Candomblé. Exatamente. O pessoal tem uma resistência. Vocês matam galinha, matam bode. Isso é do diabo. É uma coisa que pesa muito. Aí quando você passa com rituais como raspagem da cabeça e outras coisas, então criou-se um meio termo aí. E foi essa, a pretensão foi essa. Né? Mas, como todo preto, né, a Umbanda há de resistir
Né? Já vem há Então a muitos senhora anos. acredita que a Umbanda é negra também? A Umbanda é negra. Os também. orixás da É uma Umbanda são relação negros de também. negros também. É uma religião diaspórica. Não há como a gente colocar elementos africanos dentro, trazer os orixás para dentro da Umbanda e querer cristianizar os orixás. Então a senhora tem um projeto revolucionário, que é tirar essa branquitude toda aí, trazer mesmo. É muito ousadia. Mas não é ousadia, sabe por quê? A gente tem encontrado muito isso. Também estão levando para a África. A gente encontrou esses dias uma imagem, um desenho, lá na África, da Iemanjá branca do Brasil. Nossa. A Iemanjá, essa Iemanjá. Mas fazendo... mas não é uma forma foi uma forma de mostrar como chegou representado aqui. E como a gente tem encontrado aqui também a Iemanjá negra cada vez mais forte. Eu falo Iemanjá porque Iemanjá talvez, Iemanjá e Santa Bárbara são as entidades, os orixás, o Inhaçã ou Santa Bárbara, mais popular do Brasil. Sim. Ficou sendo esse. Então a gente precisa trazer os exemplos práticos, porque a gente está falando aqui para quem é da religião, para quem não é. Nossos vídeos alcançam muita gente. Tem gente da religião e tem gente que não é da religião. O que é Quimbanda? A senhora pode falar um pouco a diferença de Umbanda para Quimbanda? O que a gente vê também é assim, antes de a gente falar mais propriamente sobre isso, há um preconceito, né, enorme dentro da própria religião. Quando se fala de espiritismo, o espírita diz assim, olha, aqui não tem aquelas coisas de imagem, de santo, de vela, de incenso, não tem essas coisas. Quando se fala de Umbanda, o umbandista faz questão de dizer, aqui não se mata animais. Né? E aí... Na casa Luz Maria, lida com sacrifício de animais ou não? Olha, a gente não tem, mas não é por uma questão de que não seja correto e porque a Umbanda não faça. Mas se precisar, faz. Se precisar, faz. A gente não banaliza, é todo dia. Porque a gente sabe que é necessário ter uma autorização maior e alguém que tenha essa autorização maior para fazer dentro de um espaço. O nosso espaço não tem. E eu digo que eu aprendo todo dia. Mas se precisar, vai buscar para poder ter. Eu vou buscar quem faz. Até o momento não precisou, Até mas o momento tem. não, mas se precisar, não existe. A gente vê o Natal, por exemplo, em que se mata até um unicórnio, né, para comer, tá tudo certo, o peru tá na mesa, né, na Semana Santa é o peixe, mas o frango da macumba não pode, tá errado, né? Até os próprios macumbeiros, não, aqui não se mata animais, como se nós comêssemos os animaizinhos que vêm para nossa mesa todo dia, vivos, cacarejando aqui juntinho da gente. Né? Então, precisa que a gente tenha uma autocrítica, que a gente sente e pense um pouquinho sobre o peso negativo que a gente coloca na religiosidade africana, principalmente no candomblé. Né? As práticas do candomblé, com o olhar da Umbanda, é um olhar ainda muito pesado. A senhora acha que existe aí uma dicotomia, Umbanda e candomblé, uma rivalidade, Eu não acho que existe. Acho que tem assim. Algumas vezes a Umbanda é aquele irmão, aquele primo pobre, né, dos dois, tanto do candomblé quanto do espiritismo, né? Acaba sendo o primo pobre. Um purgatório. Às vezes eu digo, os meninos lá da casa, eu digo, gente, a Umbanda é o genérico da farmácia. Quando um não achou não achou o outro, vai no genérico, né? Não tem uma marca, não tem outra, vai no genérico. Mas a gente vê às vezes assim, como se a Umbanda, um olhar de como se a Umbanda não soubesse o que está fazendo. Mas eu também não critico, porque às vezes parece realmente que a Umbanda não sabe o que está fazendo. Já pelo fato de ter se perdido de suas reais origens, querendo se aproximar de um pensamento eurocêntrico, né? católico, sabe? Que temente a Deus, a Jesus, Exatamente. subordinado ao cristianismo católico. Exatamente. Traz até para dentro da Umbanda e traz para cima dos próprios orixás uma moral que não é a moral africana. Uma moral que é uma moral eurocêntrica. Você já vem trazendo uma ideia de que a Umbanda precisa se afirmar como religião
E não precisa ser subordinada nem ao candomblé, nem ao espiritismo, nem à igreja católica. Ela pode ser livre, ela pode se afirmar como uma religião autônoma, de práticas, de conhecimentos, de saberes. Tranquilo. Exatamente. Mas nós paramos na hora que eu conversei, porque Sim, a gente tem sim, que. a gente O vai papo tá muito pegando. bom. Aproveitar aí, vou convidar você que está assistindo a gente, compartilha, bota no grupo do terreiro, chama mais gente, você que vai assistir no YouTube também depois. Tá aí esse bate-papo maravilhoso com a tia Carla aqui sobre a Umbanda. A Quimbanda, nós vamos falar sobre a Quimbanda. Sim. O que é a Quimbanda? A Quimbanda acredita-se que seja um culto exclusivamente às entidades de esquerda. Né? Esquerda não é política, Não. não. Explica o que é Poderia esquerda. ser, mas não é. A direita é Também boa, a se esquerda é for. mal? De jeito nenhum. Tá bom. De jeito nenhum. Sem a esquerda, a direita não consegue trabalhar. Até porque nós, né, como corpos encarnados, nós precisamos dos Exus e das pombagiras, nós precisamos da energia deles. A Quimbanda seria então essa parte. Essa parte que lida mais... E a Umbanda tem a Quimbanda ou a senhora tem a Quimbanda lá também? Nós temos o culto aos Exus. Eu nunca denominei de Quimbanda, mas não teria problema em dizer que se essa parte tiver que ser denominada de Então é Quimbanda, Umbanda não tem com Quimbanda, é uma problema. Quimbandinha também. Nós temos o culto aos Exus, sim. Como é que a casa sobrevive sem eles? E a questão dos antepassados? Como é que vocês lidam com isso? Assim, os eguns mesmo. No Candomblé nós temos uma parte que cuida dos nossos mortos, antepassados, e a gente vê muito falar de Quimbanda, Pombagira, mas pouco se vê falar sobre como é que a Umbanda encara a vida após a morte, os rituais fúnebres de um bandista. Como é que é esse procedimento? Assim, como é que a Umbanda vê isso? A Umbanda, ela acaba bebendo muito na fonte do espiritismo por causa desse processo de embranquecimento, né? Por causa desse processo de eugenia. Então tem sempre muito forte a questão da reencarnação, que nós vemos que para os povos de origem africana, para os povos africanos que vieram para o Brasil, isso não era uma preocupação. Se você retorna ou se você não retorna, não era preocupação para eles. A preocupação é tornar-se ancestralizável. Sim. Não é? A preocupação não é tanto que para nós, dentro da Casa Luiz de Maria, a gente busca desvincular a mediunidade dessa ideia de caridade. Não é? Os mortos, nós tratamos, obviamente, os mortos familiares com muito respeito, mas eles são lembrados, eles são cultuados na forma de um ritual, né, específico, de uma vela, de uma oferenda. Mas aqueles que são chamados, que são nossos ancestrais também, a Umbanda é um culto a ancestrais. Né? Sem essa ideia de que para você autorizar um preto velho a ter direito de fala, ele tenha sido um doutor, né? Em outra encarnação, ele tenha sido europeu. Para você autorizar um caboclo... Ou só quem pode falar. Só quem pode falar. Dona Ana, quando a gente entrevistou, é uma entrevista muito boa, inclusive, que é o bandista, está aí no nosso canal. Ela falou muito isso, um dos pontos que ela questionou. O espírito manifestava, mas se fosse um pobre coitado analfabeto, não podia falar nada. Só se fosse um doutor, um advogado. E aí, assim, você tem... É mais profundo ainda, Pai Ricardo, porque mesmo que esse espírito, que seja um preto velho, por exemplo, mesmo que ele venha trazendo toda a sua sabedoria, ele só é autorizado, e isso eu não estou falando só do espiritismo, eu estou falando nos próprios espaços de Umbanda. Sim. Porque quando a gente diz que foi o caboclo das 7 encruzilhadas que trouxe a Umbanda, e que ele foi, em outra encarnação, um frei, não me lembro. Não é um índio, então é um frei. Ele foi um frei. Então, segundo... Então não é caboclo, caboclo é índio. Exatamente. Então, para autorizar esse caboclo, precisa vincular alguma encarnação dele a uma pele branca para legitimar o que ele fala. Então, há um processo de deslegitimação
da sabedoria popular que a Umbanda precisa preservar. A Umbanda precisa... Tudo que a gente cultua dentro da Umbanda vem dessa origem popular, vem dessa sabedoria. Então, perder isso é perder a Umbanda, né? Extremamente preparada a senhora, fala com propriedade sobre a religião, sobre esse elo de espiritismo, Umbanda, catolicismo. Eu estou gostando muito de ouvir. E o jogo de búzios? A Umbanda joga búzio? A vovó joga búzio? Não, né? Não, nós temos nisso que às vezes as pessoas, quando a gente fala que a gente preserva e quer fortalecer a Umbanda, as pessoas às vezes confundem com ir buscar elementos que não são da Umbanda e que a gente precisa respeitar, não é? O jogo de búzios requer igualmente a matança de animais uma autoridade que a pessoa da Umbanda não tem. Se a pessoa da Umbanda for fazer a obrigação do candomblé, ele permanece umbandista ou já mudou alguma coisa ali? Eu acredito que permaneça umbandista. Ele pode, a pessoa será umbandista, ela vai lá do candomblé, faz o santo, raspa o santo e continua trabalhando com a Umbanda, não vai interferir, vai acrescentar mais ainda. Com certeza, né? Se nós soubermos fazer esse diálogo, ele enriquece. Se não, nós vamos colocar uma religião num pedestal e a outra vai ficar lá na rapinha do cisco do chão. Então é preciso que a gente tenha maturidade. Né? Elas podem conversar e conversam muito bem. O público da sua casa é mais jovens, mais idosos? Como é que é isso? O público da minha casa é mais jovem, costuma ser mais jovem. Você é professora de quê? Eu sou professora de criança. Ensina tudo, né? Para história ensina tudo. Ensina tudo. Né? Mas o público é mais jovem, né? A própria corrente da casa é mais jovem. Eu acredito assim, muita gente chega e não fica, né? Porque é meio que difícil, às vezes, assimilar algumas ideias. Eu vou adiantar logo uma pergunta que eu só faço no final, então. É difícil ser filho de santo, é filho de santo que chama, né? Sim. De tia Carla, de mãe Carla. Eita. É chata. Eita, eu acho que difícil. Tá todo mundo de lá. É difícil. É o que eles mais ouvem. Eu sou chata. É um quartel-general. Eu sou chata, sou mas chata para o bem, não é? Sim. Gosta de ordem. Sim, e sim. Fala um pouco sobre isso, porque nós vamos daqui a pouco entrar em temas que requer realmente chatice mesmo, porque a senhora tem uma casa jovem, então tem que dosar a autoridade, mas também saber a dose certa, né? De fechar e de abrir. Exatamente. Porque não pode também virar uma bagunça. A gente fala isso sempre. A gente tem que ter muito cuidado, porque quem é permissivo é amado o tempo todo, que é uma grande ilusão. Que depois as mesmas pessoas que a gente permitiu fazer tudo vão se voltar contra ela. Exatamente. Mas, de outro lado, também não podemos ser um quartel-general inflexível, duro, em tempos tão difíceis como hoje. Como é que a senhora lida com essa juventude aí? Eu digo a eles assim, eles estão no período realmente de ter experiências. Experimentem tudo e não tenham nada como definitivo. Né? A Casa Luiz Maria não é definitivo na vida de ninguém. A gente não precisa ficar com a mentalidade de que aquilo ali é para sempre e que eu vou ter que fazer, porque se torna pesado. Então, para que não se torne um peso, é preciso pensar no que está sendo feito ali, no tipo de compromisso que você quer desenvolver, em como você quer desenvolver esse compromisso e o que você quer de retorno, porque o retorno não é para mim, o retorno é para cada um. Mas eu digo a eles assim, fiquem onde os meus olhos alcancem vocês. Então, onde eles estão, eles têm a liberdade deles de estarem, mas eu estou sempre de olho, eu estou sempre sabendo o que está acontecendo, por que está acontecendo, quem fez, quem não fez, o que houve, o que não houve. Eles têm uma liberdade, digamos assim, liberdade vigiada. Muito bem. Vamos agora, como é que a senhora lida com a questão da transexualidade dentro da Luz de Maria? Porque eu pergunto isso para todos os que eu entrevisto, porque é o tema atual.
Nós temos encontrado terreiros de candomblé que são muito resistentes, que fecham a porta. Na minha casa é tratado como homem, é tratado como mulher. Nós temos também, de outro lado, terreiros que aceitam e tratam o transexual feminino como mulher e o masculino como um homem biológico, independente de qualquer coisa. Nós temos também aí já sacerdotisas e sacerdotes transexuais. Então a gente precisa entender como é que a senhora lida com isso, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista social também. Nós, na Casa Luiz Maria, nós buscamos sempre ter muito cuidado, muita cautela e muito estudo em relação àquilo em que a gente está vendo se colocar diante de nós. A transexualidade é um assunto muito novo, né? É novidade para todo mundo. Está todo mundo ainda tentando lidar, tentando saber como lidar. Então, nós vamos buscar, né, diálogos com outras casas, nós buscamos estudos dos quais a gente faz parte, né? A Casa Luz de Maria faz parte, através de mim, com outros pais de santos, mães de santos, de umbanda, de candomblé, de religiões de matriz africana, para que a gente consiga compreender este momento sem colocar uma barreira entre o indivíduo que está chegando e a tradição. Né? Porque a gente entende que a tradição é aquilo que é legitimado pela repetição. Né? Nossa religião, nossas religiões são religiões de tradição oral. Então, tudo precisa ser dito, tudo precisa ser conversado, mas tudo leva um tempo. Para ser modificado, para que a gente consiga colocar em prática aquilo que é o ideal, sem abrir mão de elementos e até de pensamentos que são base da religião. Sim. Não é? Então, o transexual, ele tem o direito de ser tratado com toda a dignidade e todo o respeito, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro indivíduo. Né? Ele não é visto naquele momento se a pessoa é azul, amarela, se ela é homossexual, né? que não é o mesmo espaço do transexual, porque o homossexual nós estamos falando de afeto, nós não estamos falando de reconhecimento de corpos. Né? Mas esse reconhecimento de corpos ainda é muito forte dentro das tradições afro-brasileiras. Então a gente não pode dar a última palavra. A gente não pode dizer aceita ou não aceita. É uma construção que vai levar tempo. Já chegou na casa da senhora? Não, ainda não. Ainda não tivemos, mas como sempre é um assunto que é muito doloroso, né? É muito dolorido para algumas pessoas não se sentirem aceitas. É muito triste você ver a pessoa se afastar de um ambiente religioso porque não teve acolhimento. Mas eu não estou falando com isso que nós devamos simplesmente destruir as tradições e implantar aquilo que está posto no mundo agora. Mas que a gente precisa saber acolher essas pessoas, a gente precisa saber trazê-las para perto, entender o que incomoda, ouvir as dores, ouvir os anseios e atender naquilo que for possível, que não nos custa. Né? Do ponto de vista espiritual e também de religiosa, como é que a senhora vê a pandemia do Covid-19? Esse grande divisor de águas na nossa história. A gente sabe que a história mundial agora ela é contada antes e depois do Covid-19. Eu pergunto isso para todos porque os crentes falam, o pastor fala, o arcebispo fala. Então nós do Candomblé precisamos também entender que nós lidamos com o mundo espiritual. Como é que a senhora viu esse... Ainda estamos vendo, né? Que não acabou. Mas o grosso mesmo a gente sente que deu uma acalmada. E já haviam dito, inclusive, que 2000 só ia parar mais em 2022, que ia ter mais uma acalmada. Então, como é que você vai ver isso? Vai falando com o pessoal de casa, que eu vou pegar o outro para eu dar uma olhadinha no nosso recado. Sim. Vai falando com o pessoal de casa, rapidinho. Então, vamos falar um pouco sobre a Covid. Não vemos a pandemia como um castigo. Né? Nós vemos como um movimento. Uma limpeza mundial?
não passa por aí, né? Pelo menos para o nosso olhar, por uma limpeza mundial, porque limpar como? Limpar o quê? A gente escuta muita gente falando, morreu, é porque tinha que morrer, é porque são pessoas que tinham uma dívida espiritual para ser paga. Mas todo mundo vai morrer de um jeito ou de outro, ninguém vai ficar por aqui. Com pandemia ou sem pandemia, as pessoas vão embora. Né? Então, assim, acreditar a isso, a pandemia, um peso como de limpeza espiritual, é infligir para essas pessoas que morreram, para suas famílias, mais uma dor. Mais um sofrimento. Que é uma culpa. Julgar que as pessoas que morreram de Covid é porque são pessoas que tinham uma dívida para pagar. Imagina. Gente, eu tenho escutado muito isso. Eu tenho escutado isso de pessoas que eu nunca imaginava. E é doloroso. Você morreu porque mereceu, porque tinha um carro a pagar, porque foram pessoas maus e tinha que partir, foi uma limpeza. Como se a pessoa que morreu de Covid fossem pessoas más, cruéis, e que não foi isso. Eu fico muito assustado e muito preocupado com esse discurso vigente aí, de uma parcela significativa de pessoas, inclusive da nossa religião, que afirmam isso. Eu acho uma ignorância, que falta de preparo, né? Poucos momentos eu tenho encontrado pessoas como a senhora, Dona Ana, que eu sinto muito, porque eu gostei muito de conversar, e agora a senhora que tem uma base da Umbanda, da religiosidade, que tem um texto a dizer para os fiéis. Isso é muito importante, porque para além da gente reproduzir uma prática, temos que saber o porquê que nós estamos fazendo aquilo, né? Dar sentido às coisas, pelo texto, né? Mas continua na nossa... Bom, em relação à Covid, eu vejo como uma crueldade mesmo a pessoa dizer que morreu porque precisava, porque tem que limpar. Nós estamos sempre procurando, né, nos diferenciarmos dos outros e nos colocarmos em um lugar melhor do que o lugar dos outros. E até mesmo num período tão difícil como uma pandemia, nós não deixamos de ser tão competitivos. Não é? Então, se o outro morreu, é porque o outro mereceu. Eu não. Eu mereço estar vivo, porque eu não tenho os males em mim que aquela pessoa tinha para ser levada embora pela pandemia. Isso é um retrato muito triste de quem teve somos Covid? De verdade, não. Teve gente da casa que teve Covid? Não, ninguém teve. Graças a Deus a família não teve. Como é que a senhora lida com as redes sociais? Nós temos esse grande dilema entre religião e rede social. Veio para nos ajudar porque nós estamos agora mesmo comunicando com muitas pessoas através da rede social. Então alguma coisa benéfica tem, mas qual é o termo certo aí da rede social? Qual é o caminho aí que a gente tem que seguir com a rede social? Como é que a Umbanda vê isso? Eu acho que a rede social ela serve para que a gente mostre a nossa cara, para que a gente diga que existe, né? Para que a gente marque um território mesmo, porque é preciso. As outras religiões, as religiões cristãs, elas não têm vergonha de se mostrar. Elas não têm vergonha de quem elas são. E nós ficamos muito acanhados, né? Parece que nós continuamos sendo legados ao quintal da casa. Né? Lá no quintal da casa grande vivem os adeptos de religião de matriz africana. E na sala só se sentam os cristãos sentam na sala. Então eu acredito que a rede social sirva para nos ajudar a modificar isso, né? Para ajudar a mostrar às pessoas que a Umbanda existe, o Candomblé existe, os Calundus, as Juremas, os Xangôs do Maranhão, o Tambor de Mina, né? Que nós existimos, nós estamos aqui, somos brasileiros, temos espaço. O Calundu existe, né? Sim. Então isso participou? Eu tenho vontade de conhecer, eu já ouvi falar. Não. Os calunduzeiros. Os calunduzeiros. Sou historiadora para falar um pouco sobre isso. No sudeste do Brasil, os calundus são muito fortes, né? Nós temos Pai Quintino, que foi um grande propagador dos calundus, e nos calundus, inclusive, havia essa manifestação. O calundu é uma vertente da Umbanda? Eu acredito, Pai Ricardo, que nenhum é vertente do outro. Virou tudo Umbanda, né? No Brasil. A gente tem essa ideia. Hoje em dia, sim. A gente conhece o Jaré, na Chapada é muito forte o Jaré, o Omolocô, que eu vi muito forte em Minas e no Rio de Janeiro,
a Umbanda, que é no Brasil todo, o tambor de mina, o terecô e o calundu, que eu há muito tempo não via falar. Eu não conhecia o calundu, já ouvi falar dos calunduzeiros. Eu pesquiso alguma coisa assim por conta dessa. O senhor falou do Molocô e Tata Tancredo, ele deixou uma porta aberta pra gente. Eu morei no Tanque do Molocô quando eu tinha 20 anos em Minas Gerais. Muito Foi uma experiência muito forte, assim, quando eu fui de uma amiga minha, casa eu estava lá hospedado, e morei lá e conheci o Molocô de perto. Eu vi muitas práticas do Molocô. Não julgava, olhava, mas entendi e respeitava. E muito forte, muito forte. Mas os estudos dele deixaram assim as portas abertas para que a gente pudesse observar outras que já estão morrendo, né? Outras tradições religiosas afrodiaspóricas que estão morrendo. O calundu é uma delas, mas a gente tem Pai Quintinho, né? que foi um dos grandes propagadores do calundu. E essa prática, para o olhar de quem estuda a religião de Umbanda, sobre essa visão de que ela não surgiu dentro de uma casa espírita, o calundu é muito importante, né? As benzedeiras são muito importantes, essas práticas que essas senhoras tinham no interior do Brasil, no sertão principalmente, né? Do benzimento, de curar quebranto, de parteiras, elas trazem um conhecimento muito forte que a Umbanda agregou. Então... Muito bom. Bom, vamos emendar aqui com a nossa pergunta, quase terminando, estamos quase 1 hora de live já. A gente não vai muito ocupar mais, porque ela já é cansativo, mas tá bom, o bate-papo tá gostoso, tem conteúdo, tem coisa para falar com a gente. Como é que você vê o futuro da Umbanda? Eu penso... A Umbanda vai acabar, a Umbanda teve uma década de ouro, a década de 70, acho que não só a Umbanda. Todas as religiões de matriz africana, o candomblé também, década de 70 e 80, foram assim anos dourados. E aí na década de 90 começa a estremecer. Mais dos anos 2000 para cá, que é o nosso tempo, nós estamos observando um declínio muito forte das religiões, uma banalização também, e um avanço neopentecostal, então enfim. Como é que você vai ver tudo isso aí? O senhor entrou naquele assunto que realmente pode decretar. Qual é o futuro da Umbanda? Né? A Umbanda é uma religião que, quando as pessoas, por ela não ter, né, realmente, as pessoas não saberem muito firmadamente qual é a origem, o que você acredita, aqui é assim, ali é assado, não estamos aqui falando contra a diversidade, mas o que a gente traz é que essa diversidade toda é muito branca. Não é uma diversidade dentro daquilo que a Umbanda poderia ser diversa, que é se a minha casa faz matança e aquela faz deitada e aquela faz um amaci. Essa é a diversidade saudável dentro da Umbanda. Mas a Umbanda optou por uma diversidade que não é saudável. Né? Que é uma diversidade de aquela casa ali tem reiki. Nada contra, gente. Não estou aqui falando diminuindo nenhuma prática. Eu estou dizendo o que cabe e o que não cabe, o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Aquela casa ali tem hindus, né? Xexê no Ei, já escutei. Misturou Umbanda com Mahikali e Xexê no Ei. Aí essa... Que é japonês. Que é japonês. Essa diversidade aí, ela acaba fazendo com que a Umbanda se pareça com uma coxa de retalho de muito mau gosto. Não é? Um pedaço daqui com outro pedaço dali, outro pedaço de outra coisa, e no fundo as pessoas não sabem direito o que elas estão cultuando, o que elas estão fazendo. Não é? Cada novidade que sai, introduz. Né? Vamos falar, não, traz, isso é bom, isso... sem questionar, sem saber de onde é que veio. Agora está a ufologia dentro da Umbanda. Ufologia, tem a apometria, né? São coisas assim que você olha assim, meu Deus, isso pode decretar o fim da Umbanda, porque é o tipo de coisa em que a pessoa fica solta, você não sabe direito para quem você está se direcionando, você não sabe direito o que você cultua. Então, eu
acredito que seria... aliado ao avanço neopentecostal, aliado a esse processo todo Desculpem, gente, eu vou parar um pouquinho aqui só para Bebe uma água. consertar. Bebe uma água. Só para consertar Tranquilo. aqui. Já estamos quase indo para nossa reta final. E você vai compartilhando, vai curtindo, vai mandando pro pessoal aí, que o nosso papo hoje aqui, o tia Carla, mãe Carla da Casa Luz de Maria, rendeu muito, é um papo gostoso. Vai estar disponível aqui no Facebook, mas vai estar disponível também no nosso canal, lá no YouTube. Vai lá, ativa o sininho, marca a notificação, compartilha com a gente. Lá já tem outras entrevistas muito legais e vai ter outras mais ainda. Essa é a segunda temporada. Sim, continuamos falando de Umbanda. E aí, então, aliado a isso tudo, ainda tem um projeto de extermínio. Né? Nós estamos no meio de um projeto de extermínio. Então vamos emendar aqui e vamos já falar sobre esse tema, que seria a minha próxima pergunta. Nós estamos em um ano de eleições e a gente precisa se posicionar também. Então eu gostaria de saber um pouco mais como é que a senhora vê esse avanço neopentecostal, qual é o papel social, não só da Umbanda, do Candomblé, de nós religiosos. Quem somos nós neste cenário? A gente pode se acomodar e dizer assim, não, a gente não vai chegar na gente essa perseguição, não tem nada a ver com o meu terreiro, não tem nada a ver com minha religião, a política é problema deles, o pentecostal está lá, mas na minha casa não vai chegar. Vamos falar um pouco sobre essa questão da intolerância religiosa, né? E o Brasil atual. Essa perseguição, se ela chegou na casa do vizinho, ela chegou na sua casa. Se ela chegou numa casa de religião de matriz africana, no Rio de Janeiro, ela chegou na sua casa. Né? Porque um de nós a menos é sempre um de nós a menos. Não é um de nós que cede, que tem que sair do seu local para ceder espaço para que as igrejas adentrem e tomem o que é nosso, tomem a nossa cultura. Nós todos estamos perdendo. Não é? Às vezes nós não pensamos com esse olhar sobre a cultura de um povo que é um olhar de extermínio. Né? O que essas religiões fazem com a cultura do nosso povo é o extermínio do nosso próprio povo. Porque no momento em que essa religião não permite que aconteçam as quadrilhas juninas, que aconteçam os ternos de reis, que aconteçam as congadas, que aconteçam essas manifestações culturais, nós vamos nos tornando um povo cada vez mais parecido com o colonizador e cada vez menos identificados com o que nós temos em nossa terra, com a nossa ancestralidade, com o chão que a gente pisa. É perigoso, é triste, mas é uma realidade que está posta. Se nós não nos posicionarmos, né, se nós continuarmos com essa mentalidade de que eu tenho que me esconder porque a minha religião é uma religião demonizada, para que eu não sofra preconceito, eu tenho que ficar calado, eu tenho que me aquietar, mas enquanto isso o pastor está falando, o evangélico está gritando, o católico está cantando, está fazendo e ganhando espaços, cada vez mais espaços, nossa tendência é recuar. É como se o discurso candomblessista, umbandista fosse menor. O evangélico, o católico, as religiões hegemônicas podem falar de tudo, mas o candomblé não tem legitimidade. Mas olha só, para o senhor ver como é uma coisa muito sutil, mas é muito verdadeira. O perigo dessa cristianização dentro das religiões afro-brasileiras. A mentalidade do espiritismo e do cristão é de caridade. O senhor é estudioso das religiões de matriz africana, o senhor sabe que para o africano não existe esse conceito de caridade. Existe o conceito de bem comum, o bem da comunidade. A comunidade tem que estar assistida, a comunidade tem que estar feliz para que haja progresso. Né? Então, quando eu penso na política e eu penso com um olhar cristão, eu vou sempre olhar com um olhar de que é preciso fazer a caridade. Então, qualquer pessoa que eu colocar lá, serve.
Mas se eu penso com o olhar da comunidade, do bem comunitário, eu tenho que pensar em alguém que vai lutar por políticas sociais, que vai lutar para que aquele povo, ou todos eles, estejam assistidos em suas necessidades e não só um pequeno grupo, porque esse pequeno grupo é o que pode dar para o outro que tem menos, e a nossa mentalidade não é de dar. Já sofreu intolerância lá no Hoje Maria, no terreiro, lá Não, já? não, nunca A tivemos vizinhança não. A tranquila. vizinhança é muito tranquila, a vizinhança é muito até afetuosa com a gente, muito tranquila. Bom, a gente está caminhando para o final agora, a senhora fica à vontade com as considerações finais, convidar o povo para o dia que tiver sessão aberta, se tem festa lá, as coisas assim. Temos Quais festejos. são as festas, os festejos lá? Nós temos nossos festejos, geralmente nós temos o festejo de Iemanjá, né, que acontece em fevereiro, e temos outro grande festejo que é o Caruru, né? Nós costumamos fazer o Caruru solidário, que é sempre visando, né, atender alguma comunidade necessitada, alguma comunidade em situação de risco social. E fora isso, mensalmente nós temos as giras abertas, paralelos aos trabalhos internos que fazemos. Estivemos esse período todo, né, contendo, e um pouquinho aqui, outra listinha ali que a gente ia fazendo devagarinho, mas já estamos chegando ao tempo de reabrir já e provavelmente agora... E Vocinha, tem mais festa de Vocinha? Não fazemos. A Vocinha só vem para trabalhar mesmo. É o trabalho dela lá dentro e os nossos festejos geralmente são de entidade, é para as crianças, né, os cosmes, e de orixá é o festejo mais forte que a gente tem, o que a gente cumpre assim todo ano é o de Iemanjá. Então fica à vontade dos agradecimentos aí, falar com o seu pessoal, dar um recado que queira mandar. É livre esses momentos aqui finais. Gente, o papo tá bom, mas a gente precisa, né, convergir aqui para o final. Semana que vem tem mais, pode ficar tranquilo, a gente está aí. Estamos aguardando o Pai Jorge chegar. O Pai Jorge está em São Paulo, já confirmou com a gente, todo mundo pedindo para entrevistar o Pai Jorge. Eu vou entrevistar o Pai Jorge, na hora que ele chegar, aí vai render até mais de 1 hora, pode ter certeza. Fique à vontade, minha querida. E lhe agradecer também pela acolhida, por aceitar o nosso convite, por falar, por trazer um pouco da sua vida, da sua experiência, para abrir para o mundo, porque aqui todo mundo vai ver a gente, né? Então, não é todo mundo que topa, às vezes alguém fica assim, meio recuso, mas eu estou muito feliz com a recepção que as pessoas estão tendo. Estou muito, pessoas estão pedindo, ligando, que já vai ser fulano, que já vai ser pai tal, mãe tal. Vou fazer também um só com os ogãs, eu vou fazer uma roda de ogãs. Vamos conversar sobre qual é o papel do ogã, para que serve um ogã, qual é a conduta moral, ética de um ogã, como é que se torna um ogã. Vamos falar também, vai ter os ogãs, vai ter as equedes também. Então vocês tenham paciência, o nosso projeto está andando e eu agradeço muito vocês também pela colaboração, pela validação, porque nós vivemos num mundo que a gente precisa de validação sempre. Então fique à vontade para as suas considerações, mãe. Primeiro, agradecer imensamente, né, o convite. Para nós é realmente honroso, né, podemos compartilhar, colocar a nossa cara na rua, como a gente falou bem há pouco, mostrar que a Umbanda existe, que as religiões de matriz africana, apesar de todo o momento que nós estamos vivendo, estão aqui resistindo, né? Nós teremos o maior prazer em receber cada um de vocês que queiram conhecer a nossa casa e eu tenho certeza que vão encontrar lá um espaço de resistência, né? Um espaço realmente... Um aquilombamento, o termo aquilombamento ou não assim, usa? Porque se a casa de matriz africana não for quilombo, ela se torna um puxadinho da casa grande, né? Então, em vez de puxadinho da casa grande, nós queremos ser quilombo. Quer fazer um cântico, uma reza, uma oração para as pessoas que estão em casa? Ou tão... O senhor mexe com a minha timidez. Ah, mas ela é tímida assim, mas conversa bastante. Só agradecer mesmo, gente. Que Iemanjá abençoe a cada um de vocês. Né? Muita luz, muita paz, prosperidade e saúde.
para todos.